Pois bem, querido aluno, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos agora concluir a segunda parte da nossa aula sobre epistemologia e vamos tratar da segunda parte que vai abordar o tema do processo do conhecimento, ou seja, como eu conheço, de que maneira eu conheço. E nós já vimos as ideias filosóficas relacionadas ao racionalismo. E aí vamos entrar agora na questão do empirismo, como nós demos as primeiras notas introdutórias. Relembrando aqui que o empirismo diz respeito ao processo do conhecimento mediante a experiência. Lembrando que a palavra empiria, né, a palavra grega empiria que aparece, significa teste. Ou seja, o conhecimento é mediante o teste da experiência. Pela experiência como um todo, você adquire o conhecimento. O empirismo é o teste que diz que toda a forma de conhecimento ela é dada, exceto as proposições da lógica pura e da matemática pura, que não entram na categoria de conhecimento empírico, que são inatos. Para os empiristas, eles vão entender desta forma. A lógica pura e a matemática pura, ela de fato ela é a priori, né? Esse é o sentido. Mas a boa parte de todo o conhecimento, segundo o empirismo, está alicerçado sobre a experiência do indivíduo. O que o empirismo combate? O empirismo combate, gente, é a questão própria do racionalismo. O racionalismo ele vai propor para nós que todo conhecimento, toda fonte de conhecimento, na verdade, ela é fundamentada na razão, ou seja, a razão me dá todo o suporte, tudo aquilo que eu preciso para o meu conhecimento. Então essa é a ideia que você tem a respeito do racionalismo. O empirismo se contrapõe a essa ideia, dizendo que é a experiência que me comunica, que me traz algum conhecimento real, legítimo e verdadeiro para nós, dentro do campo da epistemologia, ok? Então o empirismo mantém que todo conhecimento origina-se nos nossos sentidos. De acordo com o empirismo, a experiência ordinária, a partir dos nossos sentidos físicos, produz o conhecimento. No empirismo, o método científico de investigação é enfatizado, certamente é alegado os numerosos triunfos da ciência na era moderna que demonstram a verdade do método empírico. A ciência certamente é baseada na observação. Então, por você observar as coisas, você cria um método de observação e daí muita gente vai dizer que o empirismo é quem vai dar essa questão de todo o conhecimento. Enquanto os racionalistas procedem pela dedução, empiristas usam o raciocínio indutivo também. Além da coleta das suas experiências e observações, ele traça inferências e conclusões delas. O conhecimento empírico ele é a posteriori, ele é sempre depois da experiência. Isto é, vem depois ou através da própria experiência, né? Uma pessoa deve ser capaz de cheirar, de provar, de sentir, de ouvir, de ver algo, para que ela possa conhecê-lo. Uma vez que algo é experimentado ou sentido, né? Então a mente, que é uma tábula rasa, antes da experiência, de alguma forma relembra, ou até imagina, combina, transpõe, categoriza e formula a experiência sensorial em conhecimento. Há uma transformação da experiência em conhecimento. Essa basicamente é a ideia do empirismo. Os problemas filosóficos com o empirismo são vários, são milhares. Alguns dos quais serão expostos aqui. Primeiro, todos os argumentos indutivos são falácias lógicas formais. No estudo indutivo, cada argumento começa com premissas particulares e termina com conclusão universal. A dificuldade é que não é possível coletar experiência suficiente sobre nenhum assunto para alcançar uma conclusão universal. Simplesmente porque o sistema depende da coleção de experiências de uma
para suas conclusões. Ele nunca pode estar certo de que alguma nova experiência ou uma nova observação não mudará as conclusões anteriores. Então, sim, ele trabalha com base na experiência. Se num dado momento a sua pesquisa de experiência induz a levar a uma outra conclusão, tudo aquilo que foi dito anteriormente cai por terra. Esse é o problema do empirismo. Então, também, juntamente com essa linha de pensamento, então, essa é a questão que nós vamos ver nisso, né? O fato é que a ciência nunca pode dar a verdade, ela nunca pode nos dar a verdade, pois ela trata somente com teorias, não absolutos, ela tem apenas teorias. E foi Einstein que disse: nós cientistas não sabemos nada sobre a natureza, de forma alguma. Nosso conhecimento é apenas um conhecimento do colegial. Nós conhecemos um pouco mais do que conhecemos agora, mas a natureza real das coisas, essa nós nunca conhecemos. E o filósofo Karl Popper, Karl Popper vai dizer o seguinte: na ciência não há conhecimento no sentido que Platão e Aristóteles usam a palavra, no sentido em que implica na finalização. Na ciência nunca temos razão suficiente para crer que alcançamos a verdade. Esse é o maior problema que nós enfrentamos frente à dificuldade do conhecimento, chamado conhecimento empírico, ok? O segundo, os sentidos podem e frequentemente, talvez, sempre nos enganam. Ninguém pode ter menos experiência duas vezes, a mesma experiência duas vezes, né? O antigo filósofo Heráclito falava exatamente disso no seu famoso ditado: não é possível banhar-se duas vezes no mesmo rio. Coisas finitas e contingentes mudam, assim como a água, o rio continuam a fluir. Em algum sistema, a verificação, que é a inferência de uma conclusão por consequência, boa e necessária, não é possível. De fato, o axioma básico, ou seja, a verdade básica, o princípio básico do empirismo, que teorias, ideias e proposições devem ser verificadas ou refutadas pela observação sensorial, não pode ele mesmo ser verificado ou refutado pela observação sensorial. O próprio empirismo, eu não posso fazer isso. Assim, o empirismo descansa sobre uma autocontradição e, portanto, num falso ponto de partida. Então, são várias dificuldades que você encontra aí com o empirismo, eu não vou tratar de todos, né? Ok. O empirismo, ele combate exatamente o racionalismo, insinuando que todo o conhecimento se origina nos sentidos. Nós já vimos que isso aí é furado, né? Também a mente humana é uma tábua rasa que vai sendo preenchida progressivamente quando eu vou tendo as minhas experiências, os meus atos de experimentos. Isso também não funciona porque quebra toda a nossa estrutura. Ok? Essa é um princípio bem interessante que a gente precisa ter em mente. A outra questão é que o conhecimento para o empirismo sempre é a posteriori e nunca é a priori. Então nós já vimos que basicamente não é esse o caso. Ok? E por fim vamos entrar aí no ceticismo, no irracionalismo. É o outro processo pelo qual nós chegamos ao conhecimento. Ou seja, esse processo A terceira proposta para você alcançar o conhecimento é chamado do irracionalismo. Promovido por homens como Søren Kierkegaard, o grande filósofo Søren Kierkegaard, numa extensão menor, e Emmanuel Kant, Friedrich Schleiermacher e os teólogos neortodoxos. É uma espécie de ceticismo, o ceticismo propriamente dito, né? O ceticismo é a negação absoluta de que eu posso conhecer a verdade. Eu não posso conhecer a verdade. Aliás, eu não posso conhecer nada. Para o cético, você não pode conhecer nada. Você não tem como conhecer nada. Isso é um problema sério no ceticismo, ok? Ele é antirracional e anti-intelectual. A verdade real, dizem os céticos, nunca pode ser obtida. As tentativas racionais de explicar o mundo deixam em desespero toda a realidade. A realidade não pode ser comunicada de maneira proposicional, né? Então, proposicionalmente, eu não posso comunicar a verdade
ou seja, aquilo que eu falo não pode conduzir, coadunar com a realidade que nós vivemos. Então o irracionalismo se aplica a vários círculos, né? Qual é o problema com o irracionalismo? É que alguém divorcia a lógica da epistemologia. Ele é deixado com nada, porque ele tirou a lógica e tirou o conhecimento. Você tira a lógica e tira o conhecimento, você não tem nada. Você entra num niilismo filosófico, numa não existência filosófica, né? Esse é o grande problema do irracionalismo, ok? Ok. No irracionalismo, você vai ter exatamente essa posição do irracionalismo ou do ceticismo, ela é tão terrível, porque o cara afirma com certeza que a verdade e o conhecimento não pode ser obtido. Essa proposição em si ela já é nula, porque como é que ele diz que não pode saber nenhum conhecimento e ele está afirmando um conhecimento em que não há conhecimento? Ou seja, ele se autocontraduz também, ele afirma uma coisa que ele mesmo não passa no teste. Muito bem. O problema com o irracionalismo é que quando alguém divorcia exatamente a lógica da epistemologia, ele é deixado sem nada. O ceticismo ele é autocontraditório, por quê? Pois ele afirma com certeza que nada pode ser conhecido com certeza. Então ele afirma com certeza que nada pode ser conhecido com certeza. Esse é o fato que nós aprendemos dentro da questão filosófica chamada ceticismo, ok? Muito bem, é isso. A nossa aula termina aqui. Que o Senhor conduza vocês na graça dele e que logo mais nós voltaremos com mais uma aula relacionada aos problemas filosóficos da nossa existência, ok?